Né? A gente teve um episódio que foi bem próximo de quando o dólar bateu os 5,70 ali, né? Acho que ali foi o ápice, digamos, do pessimismo. E aí depois a gente também teve uma com o Rodrigo Azevedo, né? E eu quero que você trace assim o que você está enxergando em promessa de gasto, mas por enquanto é só uma promessa, né? Então, Josu, primeiro que assim, esses episódios ao vivo, eles têm sido uma experiência incrível de testar o pulso do mercado, né? Aquela pesquisa que você vê até na feição do convidado como é que tá o mercado, né? A primeira live que a gente fez, se eu não me engano, foi com o Ferreira e o Felipe, né? Que, como tá a vida, mas você começa a sentir a mudança de humor, né? Ali tava preocupante. Na semana seguinte veio o Rodrigo Azevedo e trouxe uma chuva de pessimismo ali. Eu acho até que ele foi contido. Acho que ele estava mais pessimista do que ele mostrou ali na live. E na semana seguinte veio a Zeyna com o Stefan já mostrando olha, o mercado tá panicado, sim, mas eu acho que o mercado piorou mais do que os fundamentos. E corrobora um pouco com até o que o Stuberger escreveu na última Carta da Verde e corrobora até com o movimento recente dos mercados. Esse é um ponto. Acho que é muito normal, né? Tanto na euforia o mercado colocar um preço muito mais alto do que deveria, quanto no pânico o mercado colocar um preço muito mais baixo do que deveria. E não tem jeito, né? Você quer comprar bolsa barata, tem que estar todo mundo com vontade de vomitar. Agora, você vai comprar quando todo mundo está querendo comprar, você não vai ganhar dinheiro, né? Acho que é elementar, né? Dito tudo isso, o governo agora aprendeu? Não, de jeito nenhum. Assim, acho que não tem como você ficar otimista pelas atitudes do governo. Assim, não tem. Todo o direcionamento, todo o discurso, os princípios, os objetivos, o missão, visão, valores do governo é diferente do missão, visão, valores do mercado. Assim, é óbvio. Então, não dá para esperar uma atitude do governo que vai em linha com o que o mercado espera. Eu acho que o governo vai reagir, como a própria Zeyna e o Stefan definiram muito bem, a como que a população está lidando com os problemas que estão surgindo. Então, é quase como se fosse um termômetro. Se o dólar subir para 5,70 e não começar a ter comoção, não começar a ter desespero ali, talvez o governo vai esticar a corda. E pode ir mais, pode ir para 5,80, 5,90, 6. Eu acho que quando bateu 5,70... e a gente viu a quantidade de pessoas que começaram a falar desse assunto. Os jornais, todos os dias ali naquela semana, saíram vários economistas, ex-diretores de Banco Central, todo mundo falando sobre isso. Jornal Nacional falando sobre isso, a internet falando sobre isso. Então, isso já começa a ligar um alerta. Então, talvez o governo já viu, tá bom, tá aqui o meu limite. Agora, uma guinada para vamos ouvir o que o Haddad tem a dizer. Não, eu acho que o Haddad continua tendo ali um pingo de equilíbrio ali dentro do governo, mas é uma gota solitária ali. Ele continua atuando de maneira solitária, não tem tido voz ativa. Então eu acho que o governo vai fazer o mínimo suficiente para não descambar as coisas. Assim, não acho que vai ter um corte de gastos muito maior do que esperado, não acho que vai ter ali uma transparência na gestão das estatais. Simplesmente não acho. Mas se isso me preocupa como investidor, assim, eu acho que faz parte do jogo. A gente não pode brigar contra o tabuleiro ali, né? A gente tem que se adaptar ao jogo, né? O mercado acaba sendo um pouco um jogo de adaptação. Como é que a gente se protege disso? Comprando boas empresas. Comprando empresas que seja com um corte de gasto acima do esperado ou um desarranjo fiscal, essa empresa ela vai performar bem ou pelo menos ela vai sofrer menos do que as outras. Não tem como a gente fazer esse market time em cima do governo, né? Não dá para... Eu acho que alguém estar comprando bolsa esperando uma racionalidade do governo, eu acho perigoso. Eu acho que tem muito mais motivos para comprar bolsa. Valuation extremamente barato, contra fluxo, né? Ninguém agora está querendo comprar bolsa, ninguém está querendo falar de bolsa, já saiu o dinheiro para caramba. Então, valuations amassados... falta de dinheiro ali, então qualquer boa notícia, nossa carteira semana passada subiu mais de 6%. Sim, é um resultado de quase que o que o CDI deu no primeiro semestre, a gente deu em uma semana, né? Então, e nem foi aquela boa notícia, né? Foi só
Foi só o Haddad sinalizar o corte de gastos e o Lula não falar de dólar. Quando perguntaram do dólar, não, vamos falar de arroz e feijão. Tipo, só de não falar. Eu acho que aquela reunião que teve ali com o Haddad e tudo, acho que foi basicamente, não vamos falar do assunto, né? Acho que acalmou, assim, é absurdo, né? Pois é, então, pra você ver como tá frágil, né? E a fragilidade bate pra baixo, mas bate pra cima também, né? Qualquer micro boa notícia já acaba tendo um impacto ali, né? Então, assim, pode ser que a bolsa suba no curto prazo e o dólar caia por falta de más notícias, né? Mas eu não acredito que vai subir por uma grande mudança de fundamento, né? O fato é, e isso é inegável, a gente tem um grande desafio fiscal já contratado para o futuro, talvez fique para o próximo governo. O problema é o que esse governo vai fazer até 2027, né? Geralmente o governo traz as más notícias no primeiro ano para fazer a gastança nos últimos anos para se reeleger. Esse já começou gastando. Então, o que a gente pode esperar em 2026? Tem que levar em consideração o que aconteceu lá fora, né? Todo mundo trabalhava com um ciclo de corte nos Estados Unidos e isso ia beneficiar o mundo como um todo, pensando que teríamos corte de juros. Aqui a gente não vai poder cortar Selic enquanto os Estados Unidos vão cortar juros, né? Mesmo por mais comportada que seja a inflação. Então, isso também tem um impacto, né? Até o Samuel Pessoa resumiu isso muito bem na última coluna dele, né? A gente trouxe para hoje um problema que era para vir só em 2027. E o governo não estava preparado para isso, né? Então, assim, as coisas, os fundamentos pioraram, quem esperava alguma racionalidade, né? Enfim, já não tem como esperar, né? Acho que já se frustrou muito mais de uma vez, né, desde que o governo foi eleito. Então, o cenário lá fora piorou, a racionalidade não veio. Acho que o governo também não é louco de quebrar o país, mas também não vai fazer as grandes mudanças que o mercado gostaria, né? Vai fazer... Até o Stuberger uma vez falou, acho que foi quando passou a reforma tributária, né, o primeiro texto, que ele falou que era bem pior do que a gente precisava, mas bem melhor do que poderia ser possível, né? Então, talvez o Brasil continue nessa coisa medíocre aí de não colocar em prática a melhor solução, mas também colocar o mínimo possível para a gente não descambar. Mas, enfim, não dá para também cravar que a gente não vai descambar, porque o governo ele tem sido mais reativo, né? Se não tiver uma reação, né, a Selic não cai, mas o juro futuro já estava lá em 11%, 12%, né? Então, não adianta bater o tambor ali e falar, não, tem que cair Selic, não adianta, porque se cair mais agora, vai esticar mais ali na frente, né? Mas ninguém entende o impacto disso, né? Enfim. E olhando especificamente para as empresas, né, até como a gente se porta como empresa diante desse cenário, a nossa vida continua. Né? As empresas continuam lá, se acorda todo dia, vai trabalhar, as empresas têm meta, vão fazer investimento, independente do cenário do governo. É claro, né, que o governo, se o juro sobe, realmente penaliza ali a questão dos investimentos, mas a vida continua, né? Então, quando você é um investidor, se você for esperar o governo fazer alguma coisa para você investir, você nunca vai investir, porque sempre vai ter algum problema, sempre vai ter algum questionamento, as notícias geram atenção também, geram audiência. Então, como investidor, é importante também não se atentar muito a isso e focar muito nas empresas. Obviamente que as empresas que você investe, elas precisam passar por um momento difícil, mas é isso, a vida continua. Então, eu acho que é muito mais fácil, apesar de ser difícil, né? Analisar uma empresa do que tentar prever o que vai acontecer se em 2027 a gente vai estar discutindo talvez um novo arcabouço, um novo teto de gastos, porque a dívida vai ser 100%. Eu acho que como cidadão brasileiro realmente, né, você fala assim, pô, pra onde que a gente tá indo? Realmente é muito difícil, né? O cenário brasileiro com dívida alta, com grande parte dos gastos sendo quase engessados ali, né? A gente vai estar provavelmente discutindo Previdência Social daqui a algum tempo, novamente, né? Reforma da Previdência. Mas quando a gente compara também com o passado, né? A gente até trouxe isso no panorama, vai sair. As empresas hoje estão muito menos... estão muito melhores hoje, né? Sim. Tem menos dívida no balanço. Eu acho que esse cenário ruim que a gente está pincelando aqui também, de juro alto e tal, infelizmente as grandes empresas e as empresas que estão na bolsa,
elas acabam se beneficiando das menores. E isso se traduz em quê? Se traduz em ganho de participação de mercado, que se traduz em receitas maiores, em alavancagem operacional, ou seja, a margem das empresas crescendo. Então, assim, é um cenário muitas vezes ruim para o Brasil, mas bom para as empresas, dado que é um país que acaba expurgando, né? É um ambiente de negócios difícil. É aquela máxima, né? Se tá ruim para Localiza, imagina para as 10 empresas menores do que a Localiza no setor dela, né? A bolsa, ela tem a bolsa brasileira, ela tem essa natureza oligopolista, né? Porque a empresa que está na bolsa, ela já tem muito mais acesso a financiamento, ela já tem muito mais acesso a outras fontes de crédito que as empresas menores não vão ter. E quando você seca o crédito e você não demonstra uma capacidade de honrar com esses compromissos, ou você vai pagar muito mais caro por esse crédito, ou talvez você tenha que cortar na carne mesmo, né? Sim. Fechar as portas, ou ter que diminuir drasticamente seu tamanho. E quando uma empresa deixa de fazer parte da economia, né, já existindo, alguém vai ocupar aquilo, né? Então, por isso que muitas vezes, quando vem um momento desse de crise, as grandes empresas acabam saindo mais fortes, né? Não é uma regra, mas elas podem ter um ganho ali de participação de mercado. Meio que sad but true, né? Um pouco de o lado maligno aí do capitalismo aí dentro das empresas de capital aberto, né? O capitalismo brasileiro, né? É uma característica bem marcante do capitalismo brasileiro, né? Assim. Principalmente por causa do lado do crédito, né? Assim, não é uma... Acho que não é só o Brasil que é assim, mas aqui principalmente assim, porque o crédito... E assim, não é que o crédito, se ele fosse caro a vida toda, talvez as pessoas estariam mais acostumadas, né? Mas a gente veio de um momento que a Selic estava 2%. Pô, é muito papo que a gente tem com vários gestores, né? Quando fala, nossa, mas isso parecia tão bom. Não, era bom. Com a Selic a 2% era bom, né? Muitos negócios pareciam interessantíssimos com Selic a 2%, né? Quando o juro começa a subir, você começa a exigir um pouco mais de lucro, né? E às vezes alguma ideia que saiu do papel com Selic a 2%, ela não se mantém com uma Selic a 10%, né? Acho que é tão simples quanto isso. E essa virada aí acabou pegando bem.